Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados, e na aula de hoje eu vou ensinar a fazer um Papai Noel super fofo, fofo mesmo, porque eu vou fazer alguns detalhes da barba, do chapéu em 3D. Então eu vou pintar o rosto e acrescentar esses detalhes que vão ficar bem interessantes. Mas não fica achando que isso aqui é difícil, ao contrário, é bem fácil. Inclusive essa parte em 3D é exatamente para te facilitar a vida. E você vai ter ideia, inclusive, de fazer outras coisas. Pode fazer uma rena, pode fazer um bonequinho de neve, enfim, dá para fazer muita coisa. É só realmente para você ter um start, uma ideia para criar os seus bolos de Natal aí, que o tempo está correndo. Falta pouco tempo, semana que vem já estamos no Natal em si. E se você quiser ter mais alguma ideia, mais alguma inspiração, é só entrar lá no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É Confiserie de Lu, o mesmo nome desse canal. E também se quiser bater um papo, tirar algumas dúvidas comigo, tem um grupo do Telegram que é muito bacana, tem várias pessoas que toda hora estão trocando ideias quando eu não posso falar naquele momento, todo mundo responde, é muito legal, é todo mundo realmente engajado nessa área de confeitaria. Então entra nesse link que vai estar aqui embaixo também na descrição e esse grupo está bem bacana, acho que você vai gostar. Bom, então vamos trabalhar, né? Então eu vou começar aqui a marcar a parte do rosto dele para cá. Depois vai entrar a barba em 3D e aqui para cima o chapéu. Eu vou riscar aqui com o pincel número 2, quadradinho, lembrando sempre que os pincéis são de cerda macia e o corante que eu uso aqui no canal, que eu uso para todos os meus clientes, é o corante da Edible Art. Você encontra na loja do Cake Design, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E aqui eu misturei um pouquinho do branco, amarelo e um toque do magenta, do rosa, para chegar nesse tom de pele do Papai Noel, que é uma pele um pouco mais rosada realmente. Então, por isso, esse rosa mais intenso. E aqui eu só vou pintar realmente essa parte dos olhos até a bochecha e o nariz. E depois aqui também uma parte da boca. Aqui eu quase não tenho corante no pincel. Muita gente me pergunta, inclusive lá pelo Instagram também, como faz para não tirar a tinta que está embaixo. Isso acontece quando a gente tem excesso de corante. Então, nesse caso, eu tô com muito mais álcool de cereal do que o corante em si, tá? Ah, Luciana, mas eu não vou saber fazer o rosto do Papai Noel. Não tem problema, faz com uma transferência de desenho e pinta conforme as técnicas que eu estou ensinando aqui. Isso vale para qualquer outro desenho. Então, aqui a proporção entre a testa e o nariz, para identificar a posição do olho, a testa é sempre um pouquinho maior do que essa área do nariz aqui, por causa do bigode. Normalmente a proporção sem o bigode a gente equivale igual da testa até a altura da sobrancelha, da altura da sobrancelha até a ponta da boca, o que seria mais ou menos aqui, e dessa ponta aqui, né, exatamente abaixo aqui do nariz até a ponta do queixo. Então o rosto dele, na verdade, estaria acabando por aqui. Tá bom? Então, seguindo essa proporção, os olhos estão nessa altura aqui. E como eu sempre falo aqui no canal, é importante toda vez que você for fazer uma pintura, prestar atenção no volume do objeto que você está pintando, ou da pessoa, do volume do rosto aqui do caso. Então, eu tenho uma bochecha bem arredondada, olha. Eu vou fazer esse efeito, deixa eu até pegar um pincel um pouquinho maior para fazer essas áreas maiores. Esse aqui é o número 10, depois eu volto para o pequenininho. É só realmente para acelerar o processo. Então, olha lá. Opa, vou botar um pouquinho mais de rosa. Então, olha, aqui, tirar até o excesso aqui do álcool que ficou a mais. Ele é realmente arredondado aqui a parte da bochecha. A testa, a gente já faz um movimento mais para a parte reta. E descendo aqui a área do nariz. Sente que o ângulo que eu tô trabalhando do pincel é diferente? Olha,
Eu tô trabalhando realmente a área aqui do nariz e unindo aqui a bochecha. Então, eu vou seguindo como se realmente estivesse criando aqui o nariz dele. E nariz de Papai Noel também é meio bolinha. Então, aqui a pontinha do nariz, olha, eu faço uma outra bolinha aqui. Então, olha, eu venho seguindo aqui e faço aqui um outro movimento de bolinha. Já tá começando a ganhar a forma. E aqui ele tá de lado, então tem que seguir na diagonal, certo? A área do olho ainda tá grande. Tô chegando aos pouquinhos. E aqui eu só vou seguir a boca, a parte inferior do lábio, e depois eu trabalho melhor. Então aqui, observe bem a angulação que eu tô fazendo em cada movimento do pincel para dar o volume exato de cada parte do rosto. Agora, com toda a marcação feita, vamos começar aos detalhes. E aqui eu vou acrescentar um pouquinho de marrom nessa mistura que eu fiz para acrescentar as sombras. E aqui, olha, eu venho no pincel na diagonal para fazer essa parte da lateral. Então eu vou unindo aqui aos pouquinhos, fazendo esse movimento de vai e vem. E toda essa área é a área que de fato tá com sombra, porque é a sombra do chapéu e a sombra aqui da lateral do rosto. Aqui com o pincel quase limpo, eu vou misturando para essa sombra não ficar rígida. Olha, então eu venho aqui com movimentos circulares. E agora aqui também aumentar a área de volume desse nariz. Então agora com o pincel fininho, esse aqui é o 00, ele já tá tão velhinho, tadinho, que não tem a marcação, mas esse aqui é o 00, longo. Eu vou marcar agora a parte aqui dos olhos. Um toquezinho aqui de branco nessa parte aqui, depois vocês vão entender. Porque aqui eu vou fazer também uma leve sombra dentro dos olhos, então por isso eu tô pintando aqui de branco também. E aqui o olhar dele tá bem pro cantinho, então o olho fica aqui na pontinha do nariz. Voltei agora pro pincel um pouquinho maior, pincel número 02, não, perdão, pro pincel número 2. E eu só tô realmente preenchendo toda a área. E agora que eu consegui realmente definir toda a cavidade aqui dos olhos, eu volto. E depois, quando eu fizer o contorno aqui branco também, e o preto em todo o entorno, aqui realmente a parte principal são os olhos. Os olhos é que vão dar a expressão dele de felicidade. Papai Noel tem que ser feliz, né? E por que eu não marquei a sobrancelha? Porque essa sobrancelha vai ser em 3D. Ela vai ser toda em relevo, então por isso eu não marquei aqui no desenho a sobrancelha, tá? Então aqui com um pouquinho mais de rosado, então só com um toquezinho do rosa e do branco, eu venho aqui
Dou mais um toque nessa bochechinha dele. E posso vir também com um pouquinho de vermelho. Olha, eu tô fazendo movimentos circulares. A mesma coisa aqui na ponta do nariz. Novamente, com um pouquinho mais do marrom, eu venho aqui para fazer as outras áreas com sombra. Então, aqui abaixo dos olhos, a sombra aqui da sobrancelha. Depois que eu colocar, inclusive, a sobrancelha em 3D, eu dou um pouquinho mais de sombra abaixo dela. Eu já vou marcar aqui a área da sobrancelha com esse toquezinho do marrom. Então, é bem sutil. Então, aqui é trabalho realmente de luz e sombra. Então, eu vou iluminando e escurecendo. As áreas que são mais protuberantes, eu coloco um pouco mais de branco. Aqui, esse cantinho. E depois, inclusive, eu vou botar umas ruguinhas aqui, porque afinal a gente tá falando do bom velhinho, né? Dou um pouquinho mais de branco nessa área, para depois eu conseguir colocar a parte aqui também das rugas. Então, aqui, essa parte central da testa é um pouquinho mais clara também. Então, só venho com o pincel aqui sujinho com branco. E essa parte aqui da bochecha também. A viradinha do nariz. Aqui é um pouco mais clara. A parte da narina. Então, a narina aqui, mais clarinha. E vamos à sombra aqui desse canto interno do olho. O importante é mesclar que não fique nenhuma marca. Então, a gente tem que fazer a interseção das cores para que não fique nenhuma marca, porque o rosto não é dividido. A gente tem as áreas com as sombras, mas não fica nenhuma parte realmente aparecendo. A gente tem que mesclar todas as cores. A ideia é dar continuidade, mesmo tendo as sombras. E com isso a gente ganha profundidade. Então, com outro pincel fininho, eu vou colocar um pouquinho de preto, um pouquinho do marrom. E agora sim eu vou começar a dar esses toques de contorno. Então, vou começar aqui a contornar os olhos. Mas a última coisa que eu vou fazer vão ser os cílios, tá? Não riscou, deixa eu botar um pouquinho do álcool. E aqui o risco ele é bem delicado, é bem fininho. Então, prende um pouquinho a respiração, segura o pulso para não tremer. E olha, aqui eu vou fazer uma leve sombrinha. Eu vou puxar, por isso que eu fiz com o branco interno, tá vendo? Eu vou puxar esse preto aqui para eu dar volume a esse olhar dele. E aqui com o azul faço a mesma coisa. Tiro o excesso do pincel. Olha, eu venho dando realmente o volume aqui, fazendo essa sombra e trazendo o brilho mais para a ponta. Então, colocando aqui a íris. E agora sim, vamos para a parte dos cílios.
puxando bem de levinho, olha, fazendo movimentos aqui com curvas para fazer o cílio. Então, um leve borrãozinho aqui para escurecer um pouco mais essa área. Então, aqui, vamos iluminar aqui agora. Por isso eu não pintei a íris por completo. Iluminar aqui um pouquinho também. Fazer aqui só uns 2 risquinhos aqui para fazer as ruguinhas dele. E marcar um pouquinho aqui também. E aqui eu dou uma leve esfumada para a ruguinha não ficar tão rígida, tá vendo? Então, eu vou sempre seguindo aqui o movimento, olha. Como esse olho realmente já ganhou volume. Vou até aumentar um pouquinho mais essa testa, que eu achei que ficou muito curta. Então, voltando aqui com um toque de vermelho e branco. Tá vendo? Olha, eu uni com essa dobrinha aqui dos olhos. Marcar aqui algumas expressões na testa também. E do mesmo jeito, eu vou só esfumar com o toque do marrom dentro do tom da pele que eu criei, com amarelo, branco e rosa. Esfumar aqui com um pouquinho mais claro no centro, para marcar bem as ruguinhas. Então, vamos para o outro olho. Então, vamos lá, seguindo o contorno, segura a mão. Então, novamente, eu venho aqui agora puxando com o branco. Vou fazer aqui uma sombrinha interna. Aqui eu vou, inclusive, aumentar um pouquinho essa sombra, olha. E agora com o azul também. E com isso, o olho dele ganha um volume muito maior. Olha, eu venho só puxando para o centro e fazendo movimentos circulares. Aqui a parte que eu deixei mais clarinha. Dá o toque do branco. Vamos aos cílios. E aqui, gente, a tinta é bem pouquinha, tá? Não quero excesso de tinta nesse caso, não. Porque aqui o risco é bem fininho mesmo. Quanto mais fininho, mais bonito fica. Voltamos com o marrom. Eu vou aumentando as sombras aos poucos, gradualmente, exatamente para não pesar, não errar a mão. Então, eu vou gradualmente colocando mais e mais sombra, até de fato ele chegar no resultado aqui final. Então, agora eu vou fazer aqui o contorno do nariz e começar aqui a posicionar também a área da narina. Então, segura bem a mão para não fazer um risco pesado, tá? Então, aqui, olha, eu venho aproveitando esse contorno. E conforme eu vou esfumando aqui, eu vou ganhando mais ruguinhas, mais expressões. Olha.
Vou posicionar aqui um pouquinho mais também de ruguinha. E eu só venho com o pincel com um toquezinho do marrom, bem pouquinho mesmo, quase nada. E vou diluindo esses riscos. O Papai Noel, quanto mais volume ganha, mais gorduchinho fica. Então agora eu vou aqui fazer a parte da boca. Seguindo aqui também esse contorno, depois mais um toque ainda vermelho. E por último, depois que eu colocar o bigode e tudo, eu vou pintar essa parte interna para não borrar o branco, tá bom? Mais um toquezinho aqui, um pouco mais vermelho. Então aqui eu vou começar a fazer a barba, o bigode e o cabelo e também a sobrancelha. Eu coloquei um pouquinho de CMC nessa massa. É bom deixar sempre ela dentro de um saquinho para não ressecar demais. A sobrancelha eu vou botar depois do chapéu, tá? Para ela poder entrar por cima do chapéu. Então eu vou começar aqui pelo bigode. Eu vou passar um pouquinho de água só para poder colar. Então toda essa área aqui lateral, olha, eu tô passando só um pouquinho de água. E vamos lá, conforme precisar eu ponho um pouquinho mais. Então, eu vou começar aos pouquinhos. E vou aqui com uma estequinha. E vou colocando realmente aqui. E puxando os fios, tá vendo? Olha, eu tô posicionando em volta do desenho. E aqui, quanto mais volume a gente der, melhor, tá bom? E só cuidado para não tirar. E vem, olha, puxando, fazendo os fios. Cuidado para quando puxar embaixo não soltar aqui, mas depois eu posso colocar mais. E vem puxando e desenhando os fios, modelando realmente os fios da barba. Vou pegar agora aqui um pincel um pouco maior para facilitar. Só para conseguir passar um pouco mais de água. Olha lá. E vamos realmente misturando aqui e puxando, fazendo a barba com bastante volume. Pra cá a parte do cabelo também. Então, importante puxando aqui menorzinho pro cabelo, olha. E tomando cuidado para não invadir o desenho. Então, e quanto mais volume eu vou dando, mais movimento aqui com a estequinha, de um lado para o outro, olha. E é importante você seguir também o ângulo da barba, tá? Mas quanto mais volume eu vou dando aqui, mais fios eu vou construindo, mais bacana essa barba fica. Aqui, como é o cabelo, eu vou fazer uns fiozinhos menores, olha. Então, eu vou puxar aqui, tomando cuidado no contorno novamente, olha. Mas com os fiozinhos mais soltinhos do que da barba. Da barba eu botei mais cheio. Passar um pouquinho aqui no topo também. Então, fazer a área aqui do cabelo.
Como eu falei, olha, o cabelo a gente puxa mais fininho. Agora eu vou fazer o bigode. O bigode eu já vou mais ou menos posicionar aqui, para depois passar água para colar. Agora aqui eu vou fazer com uma estequinha um pouco mais fina, que o bigode ele é mais fininho do que a barba. Lembrando sempre da relação para não cobrir o desenho, tá? E deixa o bigode assim um pouco mais soltinho mesmo. Ó, sempre tomando cuidado para não invadir o desenho, tá? Aí agora aqui, essa parte interna da boca eu vou fazer o acabamento agora, porque antes eu não queria sujar a pasta. Então aqui eu venho com o vermelho, um pouquinho do marrom, um pouquinho de preto. E vou aqui escurecer essa parte interna. E mais para cima, mais preto, mais para baixo, mais claro. Só um contorno aqui. E agora eu vou fazer um pouquinho de sombra também na própria barba. Por que não fazer sombra também nessa parte em 3D? Então, um toquezinho do marrom e do preto. Eu tô passando bem pouquinho preto com mais álcool, mas é realmente para dar o volume e a questão aqui de profundidade, tá bom? E fazer a sombra também da barba, do bigode, a sombra aqui do nariz. Então agora vamos ao vermelho. Eu vou sovar aqui um pouquinho e botar também o CMC. Eu tô trabalhando com o vermelho pronto, tá? Não tô misturando nenhum corante na massa. Agora eu vou realmente fazer o chapéu por inteiro. Então eu não posso deixar nenhum veio nessa massa. Então eu tenho que pressionar ela bem. Eu vou fazer uma bola grande aqui, botando mais pressão. E vamos... Acho que esse comprimento aqui tá bom. Vou começar aqui pela parte de cima. Tô passando água para poder colar bem. E aqui na lateral também. Então, eu só vou fazer aqui, olha, algumas marcações. Marcar realmente aqui a dobra, olha. Vou dar uma leve pressionada. Aqui é muito importante marcar essa parte da dobra. Fazer aqui a dobrinha. E encostar ele todo no bolo, tá? Eu venho para a área branquinha do chapéu e por último o pompom. Então aqui também, olha, pressionando bem, aqui já está com CMC. Eu pressiono bem para não deixar veio. E vou cobrir, olha, toda essa área aqui. Então, novamente, passo água. Cuidado só para não deixar a água escorrer pelo desenho.
Passo água um pouquinho também aqui na parte vermelha, para poder colar uma parte na outra. Lembrando sempre de trabalhar com água filtrada, hein? Tá, aqui eu dou uma leve levantadinha, pressiono aqui para afinar, olha, para entrar aqui. E vou tampar. E dar uma texturinha também aqui, porque ele já tá todo com textura. Não vamos deixar ele sem, né? Então, fazendo os pelinhos, então vou fazendo movimento para todos os lados, para cima, para baixo. Então, puxa todos os pelinhos para todos os lados. E eu vou dar também aqui uma dobradinha nesse chapéu, olha. E novamente, cuidado para não tampar o desenho que teve tanto trabalho de fazer. Que eu tô fazendo com a mão esquerda para ficar mais fácil para você poder ver. Eu vou até dar mais um volume nessa ponta aqui, então vou botar um pouquinho mais de massa. Mas conforme eu vou puxando os pelinhos, ó, vai misturando. Então, se precisar botar um pouquinho mais. Não tem problema. Pressiona para tirar as marcas. E lá vamos nós puxando e fazendo os pelinhos. Só cuidado para não perder a forma, tá? Então, vai puxando, mas vai tentando manter a forma arredondada. Coloco um pouquinho de sombra aqui embaixo também. E agora aqui também vou dar um pouquinho de sombra. E por último, vou aumentar as sombras internas. Olha, então aqui nas dobras, olha, eu coloco um pouquinho de sombra, para o chapéu também não ficar todo chapadão. Então aqui eu venho com um pouquinho do vermelho, um pouquinho do preto. E assim o chapéu também fica mais evidenciado ainda das sombras. Então, com o pincel agora menorzinho, delicado, eu venho aqui com o marrom, com um pouquinho do preto. E olha, aumento as sombras internas. E agora, por último, a sobrancelha. Vou botar um pouquinho de sombra aqui atrás também, olha. Só para separar a sobrancelha do fundo. Prontinho, Papai Noel devidamente retratado. E esse foi o resultado final do Bom Velhinho. Eu ainda coloquei um pouquinho de sombra aqui, isso é critério, tá? Eu botei porque eu gosto realmente de ter uma sombra, principalmente porque ele é todo branco, né? A barba, essa parte aqui do chapéu, então dá um contraste maior. Só essa parte vermelha que de fato não tinha necessidade, mas aí a gente cria uma unidade.
E aí, gostou desse Papai Noel? Gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar esse sininho, porque na próxima semana é o último vídeo de Natal de 2019 e vamos fechar com chave de ouro. Então, ativa esse sininho para receber as notificações. E eu te espero lá.